Mar de Sabedoria. 7 segredos bíblicos para o seu desenvolvimento pessoal. Você já se dedicou tanto ao seu crescimento pessoal, leu livros, assistiu palestras, seguiu métodos, e mesmo assim sentiu que algo fundamental ainda estava faltando. Que por mais que você avançasse, havia um vazio que nenhuma técnica conseguia preencher? Eu preciso te dizer uma coisa que pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu desenvolvimento a partir de hoje. Existe um livro que foi escrito há mais de 2000 anos. Um livro que atravessou impérios, sobreviveu a perseguições, foi traduzido para mais de 3.000 línguas e continua sendo o mais lido de toda a história da humanidade. E dentro dele estão os princípios mais poderosos, mais profundos e mais transformadores que qualquer ser humano já colocou em prática. Esse livro é a Bíblia. E hoje você vai descobrir 7 segredos que estão guardados nas suas páginas. Segredos que não são ensinados em nenhuma faculdade, que não aparecem em nenhum curso de produtividade e que podem transformar radicalmente quem você é, o que você faz e para onde a sua vida está indo. Fique até o 7º segredo, porque ele é o que mais vai te surpreender e provavelmente o que você mais precisa ouvir agora. Vivemos na era do desenvolvimento pessoal. Nunca houve tantos livros sobre produtividade, tantos podcasts sobre mentalidade vencedora, tantos coaches prometendo a fórmula do sucesso. E ainda assim, os índices de ansiedade nunca foram tão altos. A sensação de vazio nunca foi tão comum. As pessoas nunca se sentiram tão perdidas quanto agora. Sabe por que isso acontece? Porque o desenvolvimento pessoal, sem uma âncora espiritual, é como construir uma casa sobre areia. Você levanta as paredes, pinta as janelas, decora os cômodos, e na primeira tempestade, tudo desmorona. Não porque você seja fraco, mas porque o alicerce estava errado desde o começo. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. Ela é um mapa detalhado da alma humana, escrito por aquele que nos criou e que conhece cada esquina da nossa mente, cada fragilidade do nosso coração e cada potencial adormecido dentro de nós. Deus não criou você para uma vida mediana. Ele não te formou no ventre da sua mãe para que você simplesmente sobrevivesse. Ele te criou para crescer, para florescer, para transformar o ambiente ao seu redor. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo escreve uma das frases mais revolucionárias já ditas sobre transformação humana. Ele diz: "Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Paulo não estava falando de religião. Ele estava falando de uma mudança profunda, de dentro para fora. Ele estava descrevendo exatamente o que o verdadeiro desenvolvimento pessoal deveria ser. E é exatamente isso que vamos fazer juntos agora. Vamos entrar nas Escrituras e revelar 7 segredos que estão ali, esperando por você. Cada um deles vai falar diretamente a uma área da sua vida. Cada um deles tem o poder de quebrar uma corrente que talvez você nem soubesse que carregava. Prepare o seu coração, porque o que você está prestes a ouvir não é teoria, é palavra viva. E palavra viva transforma. Segredo 1. O poder do autoconhecimento. Tiago capítulo 1, versículo 23 e 24 diz o seguinte: "Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, esse é semelhante ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois contemplou-se a si mesmo e retirou-se, esquecendo-se imediatamente de como era." Pense nisso por um momento. Tiago está descrevendo uma cena do cotidiano. Um homem que olha para o espelho, vê o que precisa ser ajustado e simplesmente vira as costas e segue em frente como se nada tivesse acontecido. Parece absurdo, não é? Mas seja honesto. Quantas vezes você fez exatamente isso? Quantas vezes você percebeu um padrão destrutivo na sua vida, reconheceu uma falha de caráter, sentiu que precisava mudar e dias depois estava exatamente no mesmo lugar, repetindo os mesmos erros? O maior obstáculo para o desenvolvimento pessoal não é falta de informação, é falta de autoconhecimento honesto. É a incapacidade de olhar para dentro, sem se defender,
sem se justificar, sem desviar o olhar. Davi entendeu isso de uma forma que poucos na Bíblia entenderam. Ele era rei, guerreiro, líder e, ao mesmo tempo, um homem que escrevia poesia para Deus no meio da madrugada. Os Salmos são, em grande parte, o diário de um homem que se via com clareza brutal. Ele escreveu sobre suas próprias fraquezas, seus medos, suas falhas e sua necessidade de Deus sem nenhum filtro. Em Salmos capítulo 139, versículo 23 e 24, ele clama: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso é autoconhecimento no nível mais profundo que existe. Não é o autoconhecimento dos testes de personalidade ou das análises de perfil comportamental. É convidar Deus para entrar nos lugares que você mesmo tem medo de olhar. A prática para você começa agora. Reserve um momento diário. Pode ser de manhã, pode ser à noite, para se fazer 3 perguntas honestas. O que eu fiz hoje que me aproximou de quem Deus quer que eu seja? O que eu evitei ver sobre mim mesmo? E o que, se eu mudar agora, vai transformar o meu amanhã? O espelho não mente. A questão é, você tem coragem de continuar olhando para ele? E se o autoconhecimento é o primeiro passo, o segundo segredo vai te mostrar que conhecer a si mesmo sem agir sobre esse conhecimento não passa de contemplação. Existe uma força que transforma visão em realidade, e a Bíblia tem um nome muito preciso para ela. Segredo 2, a disciplina que liberta. E Gálatas capítulo 5, versículo 23, fala sobre o fruto do Espírito. E no final da lista, aparece uma palavra que muita gente ignora ou subestima: domínio próprio. Em grego, a palavra original é enkrateia, que significa literalmente força interior, controle de si mesmo, a capacidade de governar os próprios impulsos. O mundo moderno vendeu uma mentira muito sedutora. A mentira de que liberdade é fazer o que você quiser, quando quiser, da forma que quiser. Que qualquer limitação é uma prisão. Que disciplina é o oposto de prazer. Mas a Bíblia ensina exatamente o contrário. E a vida prova isso todos os dias. A pessoa que não tem disciplina para dormir no horário certo, acorda exausta e sem energia para os seus sonhos. A pessoa que não tem disciplina financeira vive escrava das dívidas. A pessoa que não tem disciplina emocional é controlada pelas circunstâncias, pelas palavras dos outros, pelos altos e baixos da vida. Isso não é liberdade. Isso é escravidão disfarçada de espontaneidade. Daniel viveu isso de uma forma que desafia qualquer argumento. Ainda jovem, foi arrancado da sua terra, levado à Babilônia, o império mais poderoso do mundo na época, e colocado diante de uma cultura que queria apagar completamente a sua identidade. O rei ofereceu a ele os melhores alimentos da mesa real. Era um privilégio, era uma honra. E Daniel disse não. Em Daniel capítulo 1, versículo 8 está escrito: Daniel propôs no seu coração que não se contaminaria com a comida da iguaria do rei, nem com o vinho que ele bebia. Repare na frase, propôs no seu coração. Antes de qualquer pressão externa, antes de qualquer teste, Daniel já havia tomado uma decisão interna. A disciplina dele não nasceu do medo da punição. Ela nasceu de uma convicção profunda sobre quem ele era e a quem ele servia. E o resultado? Daniel. Capítulo 1, versículo 20 diz que ele e seus companheiros eram 10 vezes superiores a todos os magos e astrólogos do reino. 10 vezes. A disciplina não o limitou. Ela o elevou. A aplicação para a sua vida é direta. Identifique uma área onde você tem cedido ao impulso do momento em detrimento do propósito de longo prazo. Pode ser a alimentação, o uso do celular, as finanças, o tempo em oração, os relacionamentos. Faça como Daniel. Proponha no seu coração, antes que a tentação chegue, qual será a sua posição. Porque a batalha da disciplina nunca é vencida no momento da tentação. Ela é vencida na decisão que você toma antes de chegar lá. Disciplina não te aprisiona. Disciplina te entrega a versão de você mesmo que você ainda não conhece. Mas existe algo que potencializa a disciplina de uma forma que nenhum esforço individual consegue alcançar sozinho. E esse é o próximo segredo.
talvez o mais científico e ao mesmo tempo o mais espiritual de todos. Segredo 3. Renovar a mente antes de mudar a vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 já foi apresentado como o versículo âncora deste vídeo. Mas agora vamos entrar fundo nele. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega usada para transformai-vos é metamorfô, a mesma raiz de metamorfose. Paulo não está falando de um ajuste de comportamento. Ele está falando de uma transformação de natureza. Como a lagarta que não se torna borboleta fazendo mais esforço, ela se torna borboleta passando por um processo interno radical. A neurociência moderna chegou nos últimos anos a uma conclusão que a Bíblia já ensinava há 2 milênios. O cérebro humano é plástico. Ele muda. Os pensamentos que você repete formam caminhos neurais. Os padrões que você alimenta se tornam automatismos. A forma como você interpreta o mundo determina as decisões que você toma e, consequentemente, os resultados que você obtém. Sua mente não é uma prisão permanente. Ela é um campo de cultivo. Paulo sabia disso por experiência própria. Ele havia sido Saulo, um homem que perseguia, prendia e aprovava a morte de cristãos. Uma identidade inteira construída sobre convicções que ele acreditava serem absolutas. E então, no caminho de Damasco, tudo mudou. Não foi uma mudança de hábito, foi uma transformação de identidade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele escreve: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Paulo não estava sendo poético. Ele estava dando uma instrução precisa sobre como alimentar a mente para produzir uma vida transformada. Porque o problema de muita gente não está nas circunstâncias externas. Está no diálogo interno. Está nas vozes que repetem: você não é capaz, você não merece, isso nunca vai mudar, você sempre foi assim. Essas vozes não são a voz de Deus. E enquanto você não renovar a mente, pode mudar de emprego, de cidade, de relacionamento. E os mesmos padrões vão te seguir. A prática começa com uma decisão simples e poderosa. Cuide do que entra na sua mente com a mesma atenção que você cuida do que entra no seu corpo. Selecione as vozes que você ouve. Filtre os conteúdos que você consome. Substitua pensamentos de derrota por declarações baseadas na palavra. Não como um exercício mágico, mas como um ato de fé ativa. A crença de que Deus pode renovar o que o mundo corrompeu. A mente renovada não é o destino, é o caminho. E esse caminho vai ser testado. Porque o próximo segredo fala sobre o que acontece quando a vida não sai como você planejou. E como a Bíblia transforma até a dor mais profunda em combustível para o crescimento. Segredo 4. O segredo da resiliência bíblica. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz: gloriamo-nos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Leia isso de novo com calma. Paulo não está dizendo que as tribulações são agradáveis. Ele está dizendo que elas são produtivas. Há uma diferença enorme entre suportar o sofrimento e entender que o sofrimento está trabalhando a seu favor. Ninguém na Bíblia ilustra isso com mais força do que José. Ele era o filho amado de Jacó, tinha sonhos grandes, tinha favor, e foi exatamente por causa disso que seus próprios irmãos o odiaram. Eles o jogaram numa cova, o venderam como escravo e contaram ao pai que ele havia morrido. José chegou ao Egito sem nome, sem família, sem direitos, e então, quando começou a se reerguer na casa de Potifar, foi falsamente acusado e jogado na prisão. 2 anos na prisão por um crime que não cometeu. 2 anos esperando uma promessa que parecia ter sido esquecida. Em Gênesis, capítulo 39, versículo 21, está escrito uma das frases mais reconfortantes de toda a Escritura. Mas o Senhor estava com José. Não está escrito que Deus livrou José imediatamente. Está escrito que Deus estava com ele no processo. E é exatamente aí que mora o segredo da resiliência bíblica. Não é a ausência da dor, é a presença de Deus dentro da dor.
O que aconteceu depois é história. José saiu da prisão para o palácio. Tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito. E quando seus irmãos, com fome e desesperados, chegaram diante dele pedindo socorro sem reconhecê-lo, José poderia ter se vingado. Em vez disso, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou isso para o bem." Isso não é ingenuidade. Isso é a visão de alguém que passou pelo fogo e entendeu que Deus nunca desperdiça uma dor. A aplicação para a sua vida é esta: pare de olhar para as suas crises como sinais de abandono divino. Comece a perguntar, no meio de cada tribulação: o que Deus está produzindo em mim através disso? Que caráter está sendo forjado? Que força está sendo desenvolvida? Porque a resiliência não se constrói nos dias fáceis. Ela se constrói exatamente nos dias em que você queria desistir e escolheu continuar. José foi da cova ao palácio, mas ele nunca teria chegado ao palácio se não tivesse passado pela cova. O seu processo tem um propósito. E por falar em propósito, o próximo segredo vai revelar por que, sem ele, até a pessoa mais disciplinada e resiliente do mundo acaba perdendo o rumo. Segredo 5. Comunidade como acelerador espiritual. Provérbios capítulo 27, versículo 17 diz: "O ferro com ferro se afia, e o homem afia o rosto do seu amigo." Uma imagem simples, quase cotidiana, mas com uma profundidade que desafia a cultura individualista em que vivemos. Duas peças de ferro que se encontram e no atrito, ambas se tornam mais afiadas. Nenhuma das duas perde. As duas ganham. Isso é o que a comunidade certa faz por você. Vivemos numa época que glorifica o lobo solitário, o empreendedor que construiu tudo sozinho, o guerreiro que não precisa de ninguém. E essa narrativa tem destruído pessoas silenciosamente, porque o ser humano não foi criado para viver isolado. Desde o princípio, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus mesmo declarou: "Não é bom que o homem esteja só." Isso não é fraqueza, é design. Ruth e Noemi são a prova mais tocante disso. Noemi havia perdido o marido e os 2 filhos em terra estrangeira. Estava destruída, amarga, convicta de que Deus havia voltado a mão contra ela. Quando decidiu voltar para Belém, disse às noras que fossem embora, que não havia mais nada que ela pudesse oferecer. Orpá se foi, mas Ruth ficou, e as palavras que Ruth disse a Noemi estão entre as mais belas de toda a Bíblia. Em Ruth capítulo 1, versículo 16, ela declarou: "Onde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada." Ruth não ficou por obrigação, ficou por escolha, por amor, por lealdade. E o que aconteceu? A presença de Ruth ao lado de Noemi não apenas salvou as duas, ela mudou o curso da história. Ruth se casou com Boaz, tornou-se bisavó do rei Davi e entrou na linhagem direta de Jesus Cristo. Uma mulher que escolheu a comunidade em vez do isolamento e acabou fazendo parte da maior história já contada. A pergunta que você precisa se fazer hoje é direta: quem está ao seu lado? Quem te afia? Quem fala a verdade na sua vida mesmo quando dói? Porque não basta ter seguidores, não basta ter contatos, não basta ter uma rede extensa de conhecidos. Você precisa de pessoas que caminhem com você de verdade, que orem por você, que te desafiem a crescer e que permaneçam quando a vida ficar difícil. Avalie os seus relacionamentos com honestidade. Afaste-se de vínculos que apenas drenam e corrompem. Aproxime-se de pessoas que te puxam para cima, que vivem o que pregam e que têm Deus no centro da vida delas. Porque você se torna a média das pessoas com quem convive. E isso não é apenas um ditado popular, é um princípio bíblico. A comunidade te acelera. Mas existe algo que dá direção a toda essa velocidade. Porque de nada adianta correr rápido se você não sabe para onde está indo. O próximo segredo fala sobre o combustível que transforma esforço em legado. Segredo 6. O propósito. Como combustível. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Essas palavras foram escritas para um povo que estava no exílio.
Um povo que havia perdido a terra, o templo, a identidade nacional. Um povo que tinha todo o motivo do mundo para acreditar que Deus havia desistido deles. E é exatamente para essas pessoas, nesse momento de completo desamparo, que Deus declara: eu tenho planos para você. Esther nasceu para entender isso. Ela era uma jovem judia órfã, criada pelo primo Mardoqueu, sem poder e sem voz, numa cultura que não a favorecia. E por uma sequência de eventos que só Deus poderia orquestrar, ela se tornou rainha da Pérsia. Mas o propósito dela não era a coroa. A coroa era apenas o meio. O propósito era salvar o seu povo de um decreto de extermínio. Quando Mardoqueu a desafiou a agir, ela hesitou. Era arriscado demais. Poderia custar a vida dela. E então, Mardoqueu disse em Esther capítulo 4, versículo 14, uma frase que ecoa através dos séculos: quem sabe se não foi precisamente para um momento como este que chegaste à posição que ocupas? Aquelas palavras acenderam algo em Esther que nenhum curso de liderança jamais poderia acender. Ela entendeu que a sua vida não era sobre ela. Era sobre algo muito maior do que ela. E é aí que o propósito se torna combustível de verdade. Quando você descobre que a sua vida tem uma missão que transcende o seu conforto, o seu sucesso pessoal e até a sua sobrevivência, você encontra uma força que não se esgota. Porque você não está mais correndo atrás de realizações, você está cumprindo um chamado. A maioria das pessoas vive a vida de trás para frente. Primeiro acumula, depois pensa no propósito. Mas a Bíblia ensina o caminho oposto. Quando você coloca o propósito no centro, tudo o mais encontra o seu lugar. O talento encontra direção. O esforço encontra sentido. A dor encontra significado. Pergunte a Deus com honestidade e coragem: para qual momento como este você me colocou aqui? Que problema no mundo eu estou equipado para resolver? Que vida eu posso tocar com o que passei, com o que aprendi, com o que sou? Porque você não chegou até aqui por acidente. Cada cicatriz tem uma função. Cada experiência tem um destino. O propósito te sustenta quando tudo desmorona. Mas existe um último segredo, o mais paradoxal de todos, o mais libertador de todos, que revela o que acontece quando você finalmente para de tentar carregar o peso do seu crescimento sozinho. Segredo 7. A rendição que transforma. Filipenses, capítulo 4, versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é provavelmente a frase mais citada, mais estampada em camisetas e mais repetida em discursos motivacionais de toda a Bíblia. Mas existe um contexto que quase ninguém menciona, e esse contexto muda tudo. Nos versículos anteriores, Paulo escreve: aprendi a estar contente em qualquer situação em que me encontre. Sei o que é ter necessidade e sei o que é ter abundância. Paulo não estava escrevendo de um palco em meio a aplausos no auge do sucesso. Ele estava escrevendo de dentro de uma prisão, acorrentado, aguardando o julgamento. E foi nesse lugar, de total vulnerabilidade e rendição às circunstâncias, que ele descobriu a força mais real que existe. Jó chegou ao mesmo lugar por um caminho ainda mais brutal. Em um único dia, perdeu os filhos, o patrimônio e a saúde. Os amigos que deveriam consolá-lo passaram a acusá-lo. A esposa lhe disse que amaldiçoasse a Deus e morresse. E Jó, no meio de tudo isso, em Jó capítulo 1, versículo 21, declarou: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não é resignação passiva. Isso é a rendição mais poderosa que um ser humano pode exercer. A rendição que reconhece que Deus é soberano mesmo quando a vida não faz sentido. E o paradoxo bíblico mais profundo está exatamente aqui. O mundo diz que você precisa estar no controle para crescer. A Bíblia diz que o seu crescimento mais transformador começa no momento em que você reconhece que o controle nunca foi seu, que você não é o arquiteto da sua própria história. Você é um personagem numa história muito maior, escrita por um autor que conhece o final desde o princípio. Render-se não significa desistir. Significa soltar o que você nunca teve força para carregar. Significa parar de lutar contra o processo e começar a confiar no processador.
Significa abrir as mãos e dizer: Deus, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. Jó perdeu tudo. E em Jó capítulo 42, versículo 10, está escrito que Deus restaurou o dobro de tudo o que ele havia perdido. Não porque Jó foi perfeito, mas porque Jó foi honesto, foi persistente e, no final, se rendeu diante da grandeza de Deus. A rendição não é o fim do seu desenvolvimento pessoal. É o começo da sua transformação real. Porque quando você para de depender exclusivamente das suas próprias forças e começa a operar na força daquele que te criou, você deixa de crescer nos limites da sua capacidade humana e começa a crescer nos limites ilimitados da capacidade de Deus. Este é o 7º segredo, e talvez seja o que você mais precisava ouvir hoje. Antes de encerrar, eu preciso parar por um momento e falar diretamente com você. Não com o espectador genérico, com você, que está assistindo a este vídeo agora, neste exato momento da sua vida. Talvez você tenha chegado até aqui carregando um peso que ninguém ao seu redor consegue ver. Talvez você esteja cansado de tentar, cansado de recomeçar. Cansado de ouvir que vai melhorar quando na sua realidade ainda parece tão distante. Talvez você já tenha tentado crescer tantas vezes que a palavra desenvolvimento já soe quase como uma provocação. Eu quero que você saiba de uma coisa. Deus não desistiu de você. Ele não está esperando que você chegue perfeito para começar a trabalhar na sua vida. Ele já está trabalhando. No processo que você não entende. Na dor que ainda não passou. Na espera que parece não ter fim. Os 7 segredos que você ouviu hoje não são uma lista de tarefas para você executar com perfeição. São 7 convites. O convite de se conhecer com honestidade. De abraçar a disciplina como libertação. De renovar a mente dia após dia, de encontrar força na adversidade, de se cercar das pessoas certas, de viver com propósito e de render-se ao Deus que te criou para muito mais do que você imagina. Você não precisa aplicar tudo de uma vez. Escolha um. Apenas um dos 7 segredos que falou mais alto no seu coração hoje. E comece. Um passo, uma decisão, uma mudança. Porque é assim que as grandes transformações acontecem, não de uma vez, mas de uma escolha por vez. Antes de continuar, quero fazer uma pergunta que fica com você. Qual desses 7 segredos Deus está falando diretamente com você hoje? Guarda essa resposta no seu coração. E se você tiver coragem, escreve nos comentários, porque este canal existe para isso, para caminharmos juntos, em comunidade, crescendo uns com os outros. Vamos orar juntos. Pai, eu agradeço por cada vida que chegou até este vídeo. Agradeço porque nenhum clique é acidente diante dos teus olhos. Abençoa cada pessoa que ouviu a tua palavra hoje. Que esses 7 segredos não fiquem apenas na memória, mas desçam ao coração e se tornem vida. Em nome de Jesus, amém. Você chegou até o final deste vídeo. E isso já diz muito sobre quem você é e sobre o que Deus está fazendo na sua vida. Vamos relembrar juntos os 7 segredos que a Bíblia revela para o seu desenvolvimento pessoal. O primeiro, conheça a si mesmo com honestidade, sem desviar o olhar do espelho. O segundo, abrace a disciplina, porque ela não te aprisiona, ela te liberta. O terceiro, renove a mente antes de tentar mudar qualquer coisa ao seu redor. O quarto, confie no processo, porque Deus nunca desperdiça uma dor. O quinto, escolha com cuidado quem caminha ao seu lado, porque comunidade certa acelera o crescimento. O sexto, viva com propósito, porque você foi colocado aqui para um momento como este. E o sétimo, renda-se, porque a sua maior força começa onde a sua autossuficiência termina. Se este vídeo tocou o seu coração, clique no like agora. Não como um gesto automático, mas como um ato de gratidão pela palavra que foi semeada aqui hoje. Se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal, porque toda semana novos ensinamentos chegam aqui para te acompanhar nessa jornada de crescimento espiritual e desenvolvimento real. Que Deus te abençoe, te guarde e te faça crescer em cada área da sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, que a paz do Senhor esteja com você.